Bom, vamos lá. Vamos olhar um pouquinho então para o gráfico da função horária da velocidade, né? A gente já viu que essa função é uma função do tipo, vou colocar aqui, tá? V igual a V0 mais AT. Então é uma função de primeiro grau, ok? Como uma função de primeiro grau, eu posso olhar para o gráfico dessa função. Então vou colocar aqui e colocar mais ou menos aqui, tá? Então vamos construir esse gráfico, né? Eu posso seguir alguns caminhos, né? Eu posso montar a função horária para esse movimento e aí construir o gráfico a partir da função, ou eu posso colocar os pontos aqui no gráfico. Então eu tenho o desenho de todos os tempos e velocidades aqui. Então eu consigo plotar e achar o par ordenado de cada um deles, né? Então vamos fazer isso. Eu sei que no eixo vertical eu tenho a velocidade, que é dada em metros por segundo, nesse caso, e no eixo horizontal eu tenho o tempo, que é dado em segundo, né? Então aqui eu vou ter a minha origem, 0, 0. Vamos começar então a colocar os pontos aqui, né? Então, ó, ele começa no 0, 0, depois ele vai o T1, 1 segundo, o T vai até 4 segundos. Vamos colocar aqui então, 4 segundos. Então vamos lá, aqui é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. E a velocidade vai até 40, né? Então vamos colocar aqui 10, 20, 30, 40. Ok? Vamos fazer o gráfico usando esse desenho aqui mesmo. Então vamos procurar os pares ordenados. Então o primeiro par ordenado que a gente tem uh, é esse aqui, ó. Tudo bem? Então t igual a zero, v igual a zero. T igual a zero está aqui, v igual a zero está aqui também. Então ele está aqui, é esse pontinho. Se eu pegar o segundo par ordenado, é esse aqui. Então é t igual a 1, v igual a 10. Então t igual a 1 está aqui, v igual a 10 está aqui, ó. Ok? Mesma coisa no terceiro par ordenado. T igual a 2, V2 igual a 20. Então, ó, sobe aqui, tá aqui, ó. No terceiro a gente faz o mesmo esquema, né? T igual a 30. Desculpa, T igual a 3, V igual a 30. E no último, meu Deus, o V igual a 40 e o T igual a 4. Então aqui você percebeu, eu tenho uma reta que sai lá do zero e passa mais ou menos por todos os pontos. Mais ou menos isso. Tudo bem? Então esse é o gráfico de V por T. Ok? Esse gráfico aqui, ele vem de uma função, que é essa funçãozinha aqui. Como que a gente determina essa função? Para determinar a função horária, basta eu determinar o que é constante, né, nessa equação. O que é constante nessa equação? As únicas coisas que não mudam aqui é V0 não muda, e a aceleração também não muda. O V final aqui, né, ele está sempre mudando em função do t. Então, na verdade, quando eu quiser escrever essa equação, eu tenho que determinar V0 e determinar a aceleração, né? V0 eu sei qual é. V0 é zero, ele partiu do repouso. Então esse cara aqui vale zero. A aceleração eu também sei qual é. Ele me deu aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, né? 10 metros por segundo ao quadrado.
E aí, para escrever essa equação, basta eu colocar esses valores aqui na equação. Então, ela vai ficar assim, né? V igual a 0 mais 10 metros por segundo ao quadrado. Não precisa nem colocar o metros por segundo ao quadrado, tá? Vou tirar. 0 t. Essa é a minha equação horária da velocidade. Tá bom? Se você quiser tirar esse zero daqui, você pode tirar também. Então é v igual a 10t, que é essa equação aqui. Percebam que o sinal da aceleração, sinal positivo da aceleração, ele me diz que esta equação aqui, que esta reta, é uma reta crescente. Tudo bem? Então, quando o A for maior que zero, eu tenho uma reta que é crescente. Opa, calma aí. Crescente. Se o A for menor que zero, essa reta vai ser decrescente. Isso significa que você vai ter um gráfico que vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Só colocar oh, Deus. Enfim. Esse gráfico vai ter mais ou menos essa cara aqui. Deixa ele pretinho, só para a gente distinguir um do outro. Ok? Então, se o A é positivo, eu tenho esse gráfico aqui, desse tipo, crescente. E se o A é negativo, eu tenho esse tipo de gráfico aqui. Tá? Então aqui, né, você está falando de V e T. Né? Então aqui, esse ponto aqui vai ser o meu V0. Né? E a inclinação dessa reta aqui vai ser a aceleração. Bem, então se eu fizer, por exemplo, o ΔV sobre o ΔT, quem que é o ΔV sobre o ΔT? Ó? Vou usar aquele... Oh, Deus. Vou usar aqui, ó. Quem que vai ser o ΔV sobre o ΔT? Ó? O ΔV, ele está aqui, ó. Lembra do gráfico que a gente construiu em sala? Né? Então, ó, aqui, se eu pegar dois pontos, vou pegar esse ponto e esse ponto, né? Aqui e formar um triângulo. Então, ó, aqui eu tenho ΔV, aqui eu tenho ΔT. Lembra que a gente falou que a velocidade era numericamente igual à tangente do ângulo? Né? Numericamente igual à tangente do ângulo. O ângulo está aqui, ó. Tudo bem? Só que aqui eu tenho o quê? Isso aqui era no movimento uniforme, lá no que a gente fez em sala. Aqui eu tenho a tangente do ângulo sendo a aceleração. No MUV. Né? Lá no MU, o gráfico que eu olhava era o S por T. E aqui no MUV, o gráfico que eu vou olhar para achar a aceleração, né, como tangente, é o gráfico de V por T, que é esse gráfico que a gente acabou de construir. Tudo bem? Então, é similar, tá? Mas não é igual. Tá? Então, eu tenho aqui um gráfico de V por T. E esse gráfico, né, na hora que eu tiro o coeficiente angular aqui, né, a tangente desse ângulo, a inclinação desse ângulo, ele me dá a aceleração.
ok? Que é o ΔV sobre o ΔT, né? É isso aqui, né? Aceleração a ΔV sobre ΔT, tá? Aqui eu posso colocar aceleração média ou somente aceleração, né? Que seria aceleração instantânea. Que no caso elas são iguais porque o movimento é uniformemente variado. Então a aceleração não muda nunca, tá bom? Então tanto faz escrever aceleração média ou A só de aceleração instantânea. Ok? Então isso é importante saber, olhar para esse gráfico e entender o que está acontecendo, tá? E aí vamos olhar um pouquinho, vou fazer um outro gráfico aqui embaixo para a gente tentar interpretar o que acontece, como que é o movimento da partícula num gráfico. Um gráfico que eu vou colocar agora, que eu vou fazer agora. Então vou fazer de preto mesmo. Opa, já comecei ao contrário. Então eu tenho aqui um eixo e eu tenho aqui um outro eixo, tá? E aí eu vou ter um gráfico de V, de novo, por T. Então imagina agora que eu vou fazer o meu gráfico assim, ó. Ok? Então aqui eu tenho V0, né? Opa, fazer um Vzinho melhor, né? V0. Aqui eu tenho um tempo que eu vou chamar de T1. Então aqui é 0, T1. Vamos pegar aqui T2. T2, tá? E aí a ideia é como que a gente interpreta esse gráfico, né? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos olhar para os trechos do gráfico. Então primeiro eu vou olhar de 0 até T1, ok? Então olhando de 0 até 1. Primeira coisa, a velocidade nesse trecho, ela é positiva ou é negativa? Se eu olho no gráfico, ela está para cima do zero. Então a velocidade nesse trecho é positiva. Ok? Legal. A aceleração aqui, nesse gráfico, é uma aceleração negativa. Por que ela é negativa? Porque o gráfico é decrescente, lembra? Se ele fosse crescente, aceleração positiva, se ele é decrescente, aceleração negativa. Então, agora a gente vai começando a juntar tudo, né? Se eu tenho, por exemplo, velocidade positiva e aceleração negativa, que tipo de movimento eu tenho aqui? Primeiro, em relação à velocidade. Se a velocidade é positiva, eu estou num movimento que é progressivo. Se eu comparo os dois sinais da velocidade e da aceleração, eu vejo que eles são opostos. E aí, se eu tenho um sinal positivo e outro negativo, eu vou ter um movimento que é um movimento retardado. Então, basicamente, se você for representar isso, né? Vamos fazer aqui um caminhozinho, referencial para lá. O meu carrinho vai sair, ou móvel, tanto faz, não precisa ser um carro. O meu móvel está se deslocando nesse sentido, né? Nessa direção e sentido, com V0. Só que o que está acontecendo com V0? Ó, desculpa, o que está acontecendo com a velocidade? Ela começa lá no V0 e ela vai diminuindo. Ou seja, esse carro aqui, esse móvel, não necessariamente um carro, ele está
diminuindo a velocidade. Então aqui ele diminui a velocidade até qual velocidade? Até chegar no zero. Tudo bem? Então imagina que ele parou aqui, ó. Aqui a velocidade dele é igual a zero. Então aqui é o T1. Ok? Então é nesse ponto aqui ele parou. Então ele está aqui, ó. Ok? Vamos olhar o que acontece então agora de T2, desculpa, de T1 até T2. Então vai lá, T1 até T2. Então primeira coisa, velocidade. O que aconteceu com a velocidade aqui? Agora ela está para baixo do eixo, né? Está para baixo do zero. Então a velocidade aqui agora passou a ser o quê? Negativa. E a aceleração? Bom, a aceleração não muda, o gráfico continua sendo decrescente. A aceleração também negativa. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Primeiro, movimento. Que tipo de movimento que é esse? Se a velocidade é negativa, significa que agora ele está contra o meu referencial. Né? Então se eu olhar para o referencial aqui, né, você conclui que esse carrinho está contra o referencial. Então é um movimento retrógrado. Na hora que você compara a velocidade, o sinal da velocidade com o sinal da aceleração, você percebe que o movimento ele é acelerado. Porque a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa. Os dois sinais são iguais. Então aqui, o que aconteceu com esse móvel? Eu vou desenhar aqui embaixo, tá? Só para não ficar uma coisa em cima da outra. Então imagina que ele veio até esse ponto aqui. Então ele está aqui, ó. É o ponto que ele parou, né? No T1. E aí do T1 para o T2, o que acontece com ele? Ele começa a se movimentar. Vou fazer só um desenho mais próximo aqui. Ele começa a se movimentar de novo. Só que agora no sentido oposto. Com a velocidade pequena, e essa velocidade vai aumentando. Ok? Então, algumas coisas importantes desse gráfico. Esse ponto é um ponto importante do gráfico. O que aconteceu nesse ponto? O que esse ponto está mostrando para a gente? Né? Ele está mostrando que houve a inversão do movimento. Inversão do movimento. O que significa inversão do movimento? Significa que nesse ponto aqui, a velocidade do móvel é igual a zero. Necessariamente igual a zero. Tem que ser, porque senão ele não inverte o movimento. Tá? Para ele mudar o sentido do movimento, ele tem que passar pelo zero. E ele passa pelo zero exatamente nesse ponto, onde o gráfico corta o eixo do tempo. Então, a partir desse momento, ele inverte e aí ele muda de movimento. Né? Você percebe que aqui em cima era um movimento progressivo e retardado, aqui embaixo é um movimento retrógrado e acelerado. Tá? Então é importante conseguir traduzir em movimento, né, em desenho, esse gráfico. É importante você saber o que está acontecendo a partir desse gráfico, visualizar a situação a partir do gráfico. Ok? Então vamos fazer alguns exemplos e aí eu vou deixar uns exercícios para vocês resolverem, para ver se vocês entenderam o que está acontecendo aqui.